feliz de estar te recebendo. Eu creio que vai ser uma tarde muito especial, Eu também porque eu sei creio. que o que tu vai trazer para nós aqui Uhum. vai impactar. Tem muitas mulheres, principalmente, né, Sim, que passam por tantas dificuldades, nossos desertos, é e, verdade. e eu creio que a tua palavra vai vir assim como uma chave, sabe? De Sim, esperança, edificar a vida de alguém, edificar. né? Com o que eu já passei, pelo meu testemunho de vida. Já passei por algumas coisinhas, né, Silene? Tu sabe da minha Exatamente. história. E eu tô muito feliz. Há muito tempo eu já queria ter trazido a doutora Márcia aqui, mas tudo tem o tempo certo, né? Há tempo para todas as coisas. E creio que hoje Isso. foi o dia que Deus escolheu para É, nós estarmos aqui juntinhas e vocês receberem tudo que vocês vão receber com esse nosso bate-papo. E sem demoras, já vou te fazer a primeira pergunta que eu sempre faço, que é, eu quero que tu conte para os nossos ouvintes como Deus entrou na tua vida de fato. Como Deus, assim, te impactou realmente. Quero que tu conte para nós. tá. Tudo bem, ouvinte? Tô muito feliz de estar aqui. É uma honra ter sido convidada pela Silene, uma amiga muito querida, né? Que Deus nos É apresentou. verdade. E o pastor Fabinho também. Então, eu amo vocês e tô muito feliz mesmo. Ai, obrigada. A maioria das pessoas tem o contato com Deus através da dor, né? A grande maioria. Muitos. E eu não fui diferente, né? Eu fui chamada por Deus pela dor. Então, uma vizinha escutava eu chorando, brigando com meu marido, né? A vizinha de casa, assim, do lado da minha casa. Eu morava numa casa pequenininha, de 50 metros quadrados, e a vizinha ouvia tudo. E um dia ela me convidou para ir na igreja dela. Ela comentou comigo assim: ai, Márcia, tu sabia que a mulher sábia edifica o seu lar e a mulher tola destrói? E eu não conhecia Jesus de perto, assim, aquilo de uma certa maneira me ofendeu. Deu, nossa, ela tá me chamando de tola, né? Então eu sou a tola aqui e aquilo mexeu comigo. Mas aí, pelas circunstâncias, eu aceitei o convite dela. Depois de um tempo, eu fui na igreja junto com ela. E aquilo me trouxe uma paz, sabe? Foi muito bom, assim, para mim. Na época que eu tava vivendo, o casamento tava destruído, a gente tava quase se separando. Eu com um filho especial, com paralisia cerebral, um outro filho pequeno em casa, né, o Pedro e o Cauê, e fazendo faculdade. Mil coisas Então, ao mesmo tempo. muitas coisas ao mesmo tempo, né? E cheia de problemas. Cheia de problemas. O marido bebia na época, né? Então ele acabava se ausentando por causa da bebida, a gente brigava por causa disso, a vizinha acabava ouvindo. Ele queria sair de noite com o carro, depois de beber eu não queria deixar, então acabavam ocorrendo as brigas. E eu fui na igreja e me senti muito bem. Ela até tinha comentado assim comigo: nossa, Márcia, eu vejo tu e a tua família toda indo na igreja, de mão dadas, né, no domingo. E eu assim para ela: olha, acho muito difícil, porque eu não vou conseguir levar o Alessandro para a igreja, né? Vai ser uma coisa assim muito complicada. E sabe que ela tinha razão, sabe? Graças a Deus, Deus estava cuidando de nós o tempo inteiro. E depois de um tempo a gente foi. Mas não foi assim tão fácil. O primeiro eu fui, comecei a frequentar a igreja sozinha, e aí eu orava, ela dizia: Márcia, ora, pede para Jesus, que é ele que vai te conduzir, ele que vai te guiar, e no fim ele vai tocar o coração do teu marido vai ir também. Tudo tem a hora certa, né? Isso. Então eu comecei a ir sozinha. Ela disse: não força, né? Não obriga ele a ir, tudo no seu tempo. E aí o que aconteceu? Uma amiga viu que a gente não estava bem e ela frequentava uma célula. Ela não ia na igreja, ela só ia na célula do pastor Georgeta e da pastora Elaine. E eles têm um trabalho lindo com casais, que é o encontro de casais, que tem 2 ou 3 vezes por ano em Gramado. E ela disse: nossa, Márcia, vai ser muito bom para ti e para o Alessandro. Eu sei que vocês não estão bem, que tu não quer mais, que vocês já estão se separando,
Mas antes de dar um ponto final, tenta aí, vai no encontro de casais, depois de lá vocês tomam essa decisão, né? E, nossa, foram palavras muito sábias, né? O Alessandro estava com vontade de voltar para casa, já estava um mês fora de casa, morando temporariamente nos pais, em Porto Alegre, e eu em São Leopoldo. E eu sempre amei muito ele, né? Sempre teve muito amor. O que tinha destruído o nosso casamento era o álcool, né? Ele não tinha crescido ainda, tava com aquela síndrome de Peter Pan, sabe? Queria viver num conto de fadas, tudo para ele, assim, não tinha o compromisso com a família, com os filhos, né? Não tinha crescido. E como ele queria voltar para casa, eu também tinha esse desejo no coração, mas teria que ser diferente, né? Aí eu impus para ele, ó, se tu quiser voltar para casa, tem que ir no encontro de casais. E ele riu, ele achou graça, ele falou, olha, se eu chegar no encontro de casais, ter aquele monte de crente tocando violão, é o que a gente sempre fala, com a Bíblia né, embaixo do braço, eu vou embora. Eu vou embora, eu pego minha mala e vou me embora, ou vou pro quarto assistir TV. Mal ele sabia que não tinha um quarto só para ele para assistir TV. Era o que menos tinha lá, era quarto individual com TV. E, nossa, esse encontro de casais, assim, literalmente transformou a nossa vida, né? Foi o chamado de vocês, né? Estava presente lá em todo momento. O Alessandro teve um grande encontro com Deus lá. Ele se arrependeu, ele chorou, ele pediu perdão. Eu nem sabia de tantas coisas que ele estava me pedindo, mas toda hora, alguma coisa que ele via, algum vídeo, alguma ministração, ele chorava, se ajoelhava, olhava para mim e pedia perdão. Me perdoa por eu ter feito isso, me perdoa. Foi tocado mesmo. Foi muito tocado. E para mim, assim, foi incrível também, né, essa experiência. Eu nunca tinha ido também, recém-iniciando, recém tinha ido na igreja, né. E Quanto tempo faz isso? 8 anos. Já vai fazer quase 10, né, então... Mas eu ainda me considero uma bebê na fé, Com né? certeza, a gente sempre tem que aprender. Tem uma caminhada, muito. né? Tem muita coisa ainda para aprender, muito da Bíblia, né? E tem sempre algo novo, né? Deus sempre nos mostra um caminho novo. Todos os dias é uma caminhada nova, Exatamente. né? Tu sabe, Márcia, que eu gosto muito de sempre saber, assim, como Deus entrou, né? Na vida das pessoas, porque eu também vim pela dor. Eu também não estava com meu casamento muito bom através da minha doença, que tu sabe que eu descobri uma doença incurável. E eu estava desesperada, mas eu não imaginava que Deus, que Ele poderia me curar. Eu acreditava em Deus, mas eu achava que Ele era um ser superior, distante, que Ele não tinha essa intimidade com os seus filhos, que Ele não tinha esse poder, né, de transformar, de mudar a nossa vida, de trazer uma cura, apesar de nós não merecermos, né, porque não é por merecimento, né, é pela graça dele. E creio que é por propósitos que ele nos cura, que ele nos transforma. E principalmente tem um propósito maior, que é nós falarmos do amor dele para as pessoas. Com certeza. Então, eu gosto muito de saber essas histórias, porque no meu pensamento, eu creio que Deus, ele não queria que nós, se chegássemos a ele, nós, né, aceitasse ele com o sofrimento. Ele queria que nós enxergássemos o amor dele quando a gente estivesse feliz, estivesse bem. Mas aí tem um ditado, né, que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Porque na festa a gente está feliz, a gente não pensa, né, a gente... não tem tempo para isso, porque é tudo ali momentâneo, tá todo mundo feliz. E aí eu dei um exemplo de um velório, porque no velório tá todo mundo pensando, todo mundo quieto, refletindo. Sim. Então, eu acredito que não é dessa maneira que Deus quer que nós, né, tenhamos esse encontro, mas é a forma que a gente para na hora do desespero, na hora que não tem mais saída, que nós não conseguimos fazer com a nossa força. E aí a gente apela para Deus. Mas como Deus é misericordioso, Ele nos aceita de qualquer jeito, vindo pelo amor, vindo pela dor. O importante é nós conhecê-lo.
Sim. né? Então é muito lindo e nós foi um pouquinho ao contrário, né? Foi o Fábio que me levou. Mas eu creio que Deus tem a hora certa. Sim. Às vezes eu questiono perguntando, Deus, né? Faz 15 anos isso. Eu pergunto, por que eu não te conheci antes? E até, tanto é que no meu livro, né? O título do meu livro é Ontem Eu Te Vi. Porque ele sempre esteve comigo, ele sempre está conosco. É a gente que não olhou para o lado, a gente que não percebeu a presença dele. Mas Sim. eu creio que mesmo a gente adiando isso, chega a hora que ele fala, ó, Márcia, agora não tem pra ti, agora eu vou te buscar, acabou o teu tempo. É verdade. Eu já te dei vários sinais e tu não percebeu. Então agora eu vou te fazer te sofrer um pouquinho que tu vai me Sim. chamar. Então eu creio muito nesse chamado de Deus. E cada um com seu testemunho, né? Sim. Cada um com a sua história. A história de transformação de vida, de cura. Sim. E eu sei que a tua é parecida com a minha, porque é um pouco de tudo, né? Uhum. É de transformação, de cura, de libertação. Então, é muito lindo tudo o que Deus faz nas nossas vidas. É verdade. E Deus, ele é muito inteligente, né? Na maneira de agir, assim, foge do nosso entendimento. Porque para ele conseguir trazer o Alessandro para perto dele, foi através de um pastor que é médico. E o Alessandro, sendo dentista da área da saúde, se identificou muito com ele. Porque ele tinha na mentalidade dele de que, pastor, crente, né, não tem tanto entendimento, não tem estudo. Exatamente, também sabe? É um pensava isso. preconceito de não Nós temos conhecer. esse preconceito sem conhecer, sem Isso, saber. de não conhecer, de não vivenciar aquilo, né? Eu nem culpo ele por causa disso. Mas Deus usou a estratégia certinha para poder trazer ele, né, para cada perto, pessoa né? de um jeito. Sim. E aí o pastor Giorgetto, ele tem uma família muito linda, né? Com filhas, adolescentes, casado, e com esse projeto aí com os casais, ele se identificou na mesma hora dele. Nossa, olha que família linda. Eu quero que a minha família seja assim também, né? Ele viu algo de bom ali, ele viu Deus na família do pastor. E assim, E ele eu queria quero isso pra mim também, sabe? Não quero mais briga, não quero mais todo esse conflito que a gente tá vivendo, esse sofrimento que a gente tá vivendo dentro do lar. Mas depois desse encontro que vocês tiveram lá de casais, ali foi o start? Vocês já começaram a entrar de cabeça, já começaram a ir na igreja? A partir dali, o pastor começou a discipular ele, né? Pegou ele pela mão e falou assim, olha, Alessandro, eu sei que tu já tentou de tudo, que tu já fez internação domiciliar. O Alessandro contou a história pra ele, né? Então ele falou, eu sei que tu fez internação domiciliar, eu sei que tu já tomou medicação, eu sei que tu já foi em psiquiatra e que nada resolveu. Então, faz do meu jeito, experimenta. Se não der certo, tu volta pro teu jeito, né? E a gente começou a frequentar a igreja deles, começou a andar com eles, sair pra jantar, frequentar a casa deles. Mundo, né? Uma nova história, um Sim. recomeço. Daí o Alessandro se afastou das amizades ruins, né? Das amizades que acabavam consumindo ele, né? Que não tinha mais a ver com a gente. E a gente começou a andar com o pessoal da igreja, com os irmãos da igreja que nos acolheram muito bem. Depois desse encontro de casais, a gente começou a trabalhar, a servir no encontro como voluntários, né? Então, toda vez que tinha um encontro de casais, a gente largava o consultório, porque era de sexta até domingo. Então, sexta de tarde, a gente já tinha, meio-dia, já tinha que fechar o consultório. A gente fechava o consultório e ia para Gramado para ajudar, para servir mesmo. E a gente acabava se alimentando. Exatamente. Toda vez que a gente ia para ajudar, para a gente servir, mas ao mesmo tempo sempre diferente, né? Sim. Porque a gente recebe, a gente aprende algo novo. Né, se emocionava, se quebrantava e via coisas novas para nós, né? Então, essa foi a caminhada, assim, depois que a gente começou a frequentar a igreja e tudo, que a gente saiu desse encontro de casais, ele nunca mais teve uma recaída, nunca teve nada, nunca mais bebeu, nunca mais teve esses momentos dele, né, de sair, de não voltar para casa e tal. Não foi fácil, ele dizia que ele sentia vontade, né, que ele, quando estava indo para a igreja, às vezes tinha o encontro dos homens, o discipulado dele, que era só os homens, que quando ele estava indo para a igreja, assim, dava uma vontadezinha de, eu acho que eu não vou ir.
eu vou pro Normal. bar, né? Com os meus amigos. Mas ele acabava indo. E aí ele voltava com forças, né? É que nem eu sempre digo, nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque não é uma coisa, um milagre imediato. Claro que Deus pode fazer, Sim. mas Deus não nos obriga a nada. Não, Ele é. quer que a gente venha por obediência Aham. e dispostos a mudar. Sim. Então é isso, Deus ele olha para o nosso coração. E ele olhou para o coração de vocês. Ele via que Verdade. ele não estava querendo medir a força do Alessandro. Uhum. Ele estava querendo ver o coração dele estava disposto Sim. a receber de Deus o que ele queria dar. E é isso que Deus ele faz. Tem muitas pessoas, e eu acho que tu vai concordar comigo, que até vão na igreja, conhecem Deus, mas sua vida não muda. Uhum. Mas ela não muda não é porque Deus não quer mudar. É porque elas não aceitam se a mudança, permitem, né? não se permitem dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Sim. Faça a tua vontade em mim. Essa força vem de Deus. Sim. Nós temos que nos humilhar perante a Deus. A Bíblia fala, né? Os humilhados serão exaltados. Deus exalta quem se humilha Sim. aos pés de Jesus. Então eu acho que isso é a diferença de nós olharmos para alguns irmãos e não ver a sua vida mudada. Eles gostam muito de ser telespectadores das bênçãos dos outros. Uhum. E aí eles até questionam que não tem propósito, que a vida deles não foram mudadas, mas não é culpa de Deus. Sim. É porque tu não te abriu É, o quanto para que Deus. tu tem de intimidade Exata, com Deus, né? tudo eu acho que acaba sendo a tua intimidade com Deus. O nível aonde tu quer chegar, Sim. ele é de acordo com a intimidade que tu tem com o Senhor. Sim. Eu penso dessa maneira, né? Porque eu vivo desse jeito. Eu acho que quanto mais perto de Deus, mais intimidade tu tem com Ele, mais bênçãos tu recebe, mais ensinamento, mais cura. É, Deus é te verdade. transforma, Ele te capacita, te dá força para te ajudar as pessoas. É por isso que eu digo, muitas mulheres falam, vem para mim, né? Eu discipulo muitas mulheres. Ai, pastora, eu não sei qual é o meu propósito. Fico muito preocupada em querer saber o seu propósito. Sim. Mas todos nós temos um propósito maior. Não tô falando de um dom. Eu não tô Sim. falando, sabe, de algo que tu goste e faça e tá realizada naquilo. Não. Eu tô falando das coisas que Deus tem pra ti. Mas esse Sim. propósito maior é nós falar do amor de Jesus. Com é nós certeza. transformar vidas. Isso. E Transformar depois, vidas, devagarinho, Deus vai te mas dando. até através da nossa própria vida, né? Do nosso testemunho. Não é o que tu fala, é o que tu vive. Isso mesmo. E é tão simples, né? Eu acho Sim. que o evangelho é muito simples. Eu não tô falando de religião. É Eu verdade. tô falando de Jesus. Ele é tão simples. Às vezes a gente não tem muita noção do quanto que a gente pode impactar na vida do Exatamente. outro, né? Só contando a nossa história e as pessoas verem que é possível. Com que certeza. sim, que é possível, né? Que existe uma luz no fim do túnel, que tem um Deus que caminha contigo, que tu não está sozinho, né? E falando em questão de propósito, eu não preciso estar em outro ambiente para viver o meu propósito, Com certeza. né? Tipo, o ambiente em que eu vivo, eu já cumpro o meu propósito. E o pastor da nossa igreja hoje, ele fala que eu e o Alessandro, nós somos evangelistas, né? Por onde a gente passa, a gente planta uma sementinha. Exatamente. Aí sempre tem aquele, ai, Márcia, onde que é a tua igreja? Eu quero conhecer, né? Quero ir lá ver como é que é. Ah, eu nunca fui numa igreja evangélica. Ou, tô desviado, nunca mais fui, quero voltar. Então, a gente percebe isso, a gente contando a nossa história, que a gente acaba evangelizando Com os certeza, outros, é uma forma maravilhosa, né? porque elas estão vendo a transformação na vida de vocês. Sim. É o que aconteceu com nós também. Né? Bem- Primeiro a gente, né, nós fomos consagrados anos atrás, evangelistas da nossa igreja, porque nós sentíamos aquele amor em falar para todo mundo do que Deus fez na nossa vida, não só a minha cura. Aham. Porque a minha cura foi maravilhosa, mas Deus fez coisas maiores. Sim. Ele transformou o nosso casamento. Eu sempre digo, né, que Deus me deu um novo casamento com o mesmo marido. Eu ganhei um marido novo. Então, nós né? duas. Um marido E eu digo, transformado. e é só Deus que faz isso. É outra pessoa. Com certeza. E não, assim, as pessoas não mudam o seu caráter. Não. O único que consegue transformar o caráter de alguém é Deus. Exatamente. E Deus faz isso, mas a gente tem Faz. que querer.
né? A Ele gente tem que faz. ter Eu sou a essa prova vontade. viva disso. Eu A também. Alessandra é a prova viva. Vocês É. também. Sabe que tem pessoas, mulheres, que falam pra mim assim, não, é impossível, meu marido não vai mudar. Não, meu marido não vai. Né? Eu sempre falo, né? Se Deus mudou o Fábio, muda qualquer Quem homem. conheceu o Fábio, quem conheceu o Alessandro, que era mil vezes muito diferente do Exatamente. Fábio, do Isso assim, Fabinho. o meu marido sempre foi uma pessoa maravilhosa, mas ele não me priorizava. Uhum, A prioridade dele era o trabalho, sim. 100% o trabalho, Uhum, e o lazer dele que não me incluía. aham, E eu não queria isso mais pra minha vida. uhum. Então eu achava impossível que esse individualismo dele Sim. fosse mudar. E não era por mal. Ele achava que estava tudo Que tava certo. certo, é. Que outros casamentos em volta o nosso era melhor. Aham. Só que eu não estava satisfeita com aquilo, porque eu queria uma pessoa que me desse atenção, Sim. que se preocupasse, se priorizasse comigo Uhum. e com meu filho. Então, e Deus faz, sabe? E de uma forma assim, é como tu disse, parece que colocaram outra pessoa no lugar. Uhum, Mas isso a gente verdade. tem que querer mudar. Aí eu digo, Deus não faz mágica, né? A gente tem que querer, eles têm que Sim. querer. Então eu digo, e as pessoas nos olham, né, Márcia? E elas querem isso para a vida delas. Sim. Então é uma forma maravilhosa de evangelizar, porque eles querem também beber dessa mesma água, É, né? Eles querem essas bênçãos para a vida deles. Então é muito fácil da gente trazer o povo para conhecer Jesus. Sim. E agora, Márcia, eu queria que tu continuasse falando um pouquinho. Eu queria te perguntar se realmente tu descobriu o teu propósito ou os teus propósitos, tudo que Deus tá te conduzindo, se tu tá realizada, se tu tá feliz em fazer o que Deus Sim. tá te direcionando. Então, assim, eu creio que tudo que eu passei, a história triste da minha vida, né? Todas as situações que eu passei, assim, Deus me trouxe essa experiência até para eu mostrar para as outras pessoas que é possível passar por elas, né? E ter uma vida depois disso, né? E ser feliz Exatamente. com isso, com tudo que eu passei. Com o casamento destruído, eu tava 40 quilos acima do peso, né? Com o filho, com o Cauezinho, que tinha que cuidar, especial, o Pedro. E no momento que ele me resgatou, eu fiz a faculdade de odontologia, já depois dos 30. Então, para quem acha que, eu tô velha, não posso estudar, já passou meu tempo. Não é verdade. Se tem esses sonhos, tenha vontade, investe, porque vale a pena. Eu fui Nunca é estudar tarde. depois dos 30, com 2 filhos em casa, um especial Ó, e um pessoal, pequeno, não tem né? desculpa. Então, não tem desculpa. E emagreci, daí os 40 quilos, aí eu já estava cuidando mais de mim, já estava mais feliz, porque o Alessandro tinha se transformado num novo marido, né? Então, eu emagreci e consegui ter mais forças para estar junto com o Cauê, né? Eu investi na faculdade pensando no futuro dele, né? Eu quero dar um futuro para o meu filho, não depender só do Alessandro, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, eu preciso me formar. E isso me deu forças, né, para ir atrás dos meus sonhos, né? Porque eu estava fazendo isso por eles também, né? Tu tinha um objetivo. Tinha o objetivo de dar um futuro melhor para eles, né? E porque a gente estava sempre com uma instabilidade na época do Alessandro, às vezes a gente acabava se mudando, ia morar num lugar muito simples, não tinha dinheiro para pagar o aluguel, tinha que se mudar. Deu assim, não quero mais isso para mim, então eu vou ir atrás do meu sonho e o Cauê, né, me deu forças para isso. Então, o Pedro veio depois, veio na metade da faculdade. Então, assim, é possível. Mês passado, a gente participou de um evento que se chama Enjoy Beauty, que é um evento da beleza, né? Que foi o maior evento da beleza no Rio Grande do Sul, com 1.600 pessoas na PUC. Que legal! Né? Eu nunca ouvi falar A maioria era mulher. Uhum. Só que não era um evento cristão. E a gente percebeu que aí tinha, né? Digamos, a gente tinha a oportunidade de levar Jesus para aquelas pessoas que muitas pessoas iam estar precisando, né? Conhecer, outras voltarem para Deus. Enfim, era a oportunidade que a gente tinha, né? A gente tinha 30 minutos. Da beleza? Era da beleza. Era um Mas Deus evento... dá a estratégia. Sim, era um evento da beleza. Então, cada palestrante, convidado,
ia falar sobre negócios, né? Não era nada técnico. Era empreendedorismo? Era sobre empreendedorismo na área da Da beleza. beleza. Então, digamos que tinha uma cabeleireira. Ela não ia falar da parte técnica, ela Tá. ia falar como que ela chegou, aonde ela estava, Entendi. né? Que Como nem que ela vocês, vendia. de odontologia, a parte Isso. da estética. Então, Que daí tinha de legal. várias áreas, assim. Uhum. Tinha um médico falando sobre emagrecimento, né? Então, tinha cabeleireiras, tinha outros profissionais de sobrancelha e tinha o casal Saboia. Que legal. Aí o casal Saboia poderia falar sobre como que a gente chegou até aqui, né? Falar sobre diferenciação, sobre encantamento do cliente. Só que chegou na hora, a gente cortou tudo e decidimos falar apenas de Deus, da Sério? transformação de Deus na nossa vida, né? O que aconteceu? A gente deu o nosso testemunho lá. Que lindo. Foi a primeira palestra do dia, depois de várias que teve, que todo mundo levantou para aplaudir de pé. Era um monte de gente chorando. Que lindo. Aí depois vieram nos abraçar e tirar foto com os palestrantes, né? Inclusive teve uma moça, eu acho interessante falar, porque a gente não tem noção do quanto que a gente impacta, né? E essa moça, ela disse assim, nossa, Márcia, teu testemunho muito forte, mexeu muito comigo. Eu era do mundo, eu fazia programa e eu ia voltar a fazer. Mas depois da palestra de vocês hoje, eu percebi Deus que eu falou com ela. não vou voltar. Deus falou comigo e eu não vou fazer isso comigo. Eu quero uma vida nova para mim. Então imagina, uma Meu palestra, Deus, tu já que, cumpriu né, teu papel já, naquele dia. já cumpri, Uma pessoa das já foi 1.600 alcançada. pessoas. Exatamente. E vários outros testemunhos que vieram conversar com a gente. Ah, eu também tenho um filho especial. Daí começou a chorar e contou um pouquinho da vida dela. A outra que falou que não estava feliz na profissão e achava que era tarde para começar tudo de novo. Que Então, legal. assim, com cada uma, né, Deus falou de uma maneira, jeito. tratou de um jeito. Ah, eu também tive um marido que era assim, também não estava bem no casamento. Então, Voltando ao que a gente falou lá no começo. Deus tem um chamado para cada um de um Sim. jeito. Aham. E eles são distintos. É. Deus sabe como trazer a pessoa de volta, ou resgatar, ou realmente para conhecer Jesus, né? Sim. Então, Deus, ele é de detalhes. Gosto muito de falar. Márcia, eu queria te fazer uma pergunta. O que para contar aqui para nós no programa, aonde que tu sentiu, assim, se tu lembrar, assim, onde Deus entrou, de fato, realmente, assim, tu sentiu a presença de Deus na tua vida, em alguma coisa, em alguma área, que tu lembre, assim, de que Deus, ó, nesse dia eu senti realmente a presença de Deus, ou um fato, ou um testemunho, algo que tu sentiu muito a presença de Deus. Tu tem Nossa, um eu maior, tenho, assim, eu tenho vários relatos da presença de Deus e muitos, assim, também envolvem o Cauê, né? Era isso que eu queria que tu falasse. Teve uma vez que o Cauê, ele foi internado na época da pandemia e ele estava no hospital e o médico pediu pra gente ir lá se despedir dele, né? Que ele não estava bem, estava entubado já e que ele não ia sair do respirador. Isso de manhã. E a gente foi no hospital e eu não estava preparada, né? Nossa, eu chorei um monte. Eu disse, ai, por que, Deus? Por que comigo? Não quero passar por questiona, isso. né? Assim, traz o Cauê de volta, que ele fique bem, que eu consiga levar ele para casa e tal. Fiz essa oração, né? De tardezinha, o médico ligou dizendo que o Cauê tinha saído do respirador e que ele podia ir embora para casa. Olha aí. Né? Então, assim, ali Deus eu ouviu tua oração. vi o cuidado de Deus, sabe? A mão de Deus cuidando dele. E assim, ai, Deus, se é pra ele ir pra casa, por favor, que ele volte bem, que ele não volte pra casa com mais um respirador, com coisas que limitem mais a vida dele, né? E ele voltou melhor do que quando ele foi pro hospital. Ele tava super bem. E aí, viveu ainda um tempo muito bem. A gente num apartamento novo, um prédio com piscina térmica, e ele adorava. Deu uma qualidade de vida melhor. Sim, daí a gente viu que ele aproveitou,
sabe, nesse apartamento, assim, que ele curtia muito, ele podia tomar o banho de piscina dele, a gente via a felicidade dele na sacada, ele ia pra sacada ver a vista, porque a gente morava numa casinha de 50 metros quadrados que não tinha vista nenhuma, que a janela dava pro muro, né, da casa Entendi. vizinha. Então não tinha nem vista, tadinho. E aí ele não saía mais de casa porque ele tava Sim. muito grande, já tinha operado a coluna, não conseguia ficar muito tempo sentado. Ah, ele ficava mais só em Então, casa. era mais em casa, né? Quando ele era pequenininho, ele ia em várias Sim. atividades. Fisioterapia, fono, ecoterapia. Tudo que a gente pôde proporcionar para ele, a gente proporcionou. Mas chegou um período que dele fazia físio em casa, porque ele estava muito grande, ele não conseguia sair de casa, né? Ficava muito pouco tempo, assim, no carro, só para dar uma voltinha de 5 minutos. Mas ele entendia vocês Mas ele perfeitamente? entendia, ele ria. Ele conversava, não? Sim. Conversava? Ele ria quando ele estava feliz, a gente conversava com ele. Ou se ele estava triste, ele reclamava, resmungava, né? Teve um dia que a gente viajou, aí a Lu colocou a nossa voz para ele ouvir, daí caiu uma lágrimazinha, que ele estava sentindo saudades, né? Então, assim, ele interagia, né? Da maneira dele. Sim. Ele interagia. E a outra vez, assim, também, que eu vi muito cuidado de Deus, foi quando ele faleceu. Que de manhã... Era um domingo de manhã, o Alessandro nunca entrava, assim, no quarto dele, porque já estava com a enfermeira cuidando dele, né? Isso vai fazer 2 anos já, né? Vai fazer 2 anos em agosto. Ele, vou entrar para ver como é que tá o Cauê. Eu tava dormindo, era de manhã cedo. E vou entrar para ver o Cauê. Aí quando ele entrou, perguntou, né, pra Xana, como é que ele tá? Ai, ele tá meio, assim, respirando difícil, parece, assim, não parece que tá muito bem. Daí ele, deixa eu ver a mãozinha dele. Aí quando olhou a mãozinha, assim, tava com os dedinhos roxos. Não tava oxigenando bem. Ele assim, tá, então vou levar ele no Regina, em Novo Hamburgo, né? Que a gente tem o convênio e tal. Aí, só que no centro de São Leopoldo dele, meu Deus, ele não vai chegar até o Regina. Ele viu que ele tava, assim, com sofrimento para respirar, né? Ofegante. Vou levar ele no Centenário. A gente sabe que não é um dos melhores mundos, o Centenário, né? Os primeiros socorros deles, né? Mas daí, quando a gente foi lá, a gente se surpreendeu, porque o Cauê foi muito bem cuidado, muito bem tratado. Colocaram ele numa sala especial que só tava ele, né? Pra gente ficar junto com ele ali. E daí ele não tava mais bem, assim, sabe? Tava com muito sofrimento de respiração. Até então, até o domingo, ele não tinha nada em casa, tava super bem. Aí lá no hospital... O Alessandro, ele ia vir aqui. Isso, ele tava super bem, não tinha nada, absolutamente nada. Daí já lá no hospital, ele não tava bem, o médico nos chamou, aquela mesma conversa, olha, vocês vão ter que se despedir do Cauê, ele não tá bem, ele já tá com uma respiração de que indica que ele não vai passar de hoje, né? E a gente fez o raio-x do pulmão, já tá com algumas... aparece sequelas no pulmão, ele tá com febre alta, várias coisas, né? E naquele momento, aí eu já não fiz mais a oração que Deus trouxesse ele de volta, né? Porque eu já tava vendo que ele tava sofrendo muito. Eu assim, ai meu Deus, eu não quero ser egoísta ao ponto de pedir para deixar ele aqui comigo. Né? Deus, que seja feita a tua vontade. Se tu quer que ele esteja ao teu lado, que o Cauê não sofra, é isso que eu te peço, que ele não fique... com mais sequelas, né? Com mais sequelas, ou por 2, 3, 4 meses numa cama de hospital, né? Entubado, sem ter contato com ninguém, só adiando, né? O momento. E foi isso que eu pedi para Deus, né? Que fosse feita a vontade dele, que o Cauê não sofresse. E dito e feito, naquela madrugada, ele nos deixou. Mas aí ele nos deixou bem, dormindo, sem sofrimento. Ele já estava com uma medicação, um coma induzido, que chama, para não sofrer com a respiração, né? E ali ele nos deixou na mesma noite. E eu vi o cuidado de Deus. Eu percebi que não ia prolongar o sofrimento dele, né? Um anjinho que, né, teve com a gente todo esse tempo para nos ensinar tanta coisa, né? Para unir a família. O Cauê foi um propósito, né? Ele teve um propósito muito forte. Ele combateu o bom combate. E sem dizer uma palavra, né?
porque ele estava ali, ele não sabia dizer eu te amo, ele não abraçava, né, ele não beijava, mas a gente sentia o amor no olhar dele e a gente sentia que ele precisava de uma mãe e de um pai, mesmo que fosse um pai que estivesse ausente ou que não estava em suas plenas condições de cuidar dele, era melhor do que se eu fosse uma mãe solteira, sozinha, com 2 filhos em casa, sem condições nem psicológicas para cuidar dele. Então eu tinha, em alguns momentos assim do Alessandro, depois no dia seguinte que ele bebia, ele se arrependia, ele tentava ser uma pessoa melhor, dizia que não ia fazer, e então eu tinha aqueles momentos, né, dele ali do meu lado. O Cauê foi essa força. Foi ele que nos uniu. Hoje tu entende. E hoje eu entendo que ele estava ali para nos mostrar o quanto é importante lutar pela família, ter a família unida, né? Senão o Pedro não teria hoje os pais casados, seriam pais separados, pais brigados. Talvez o Alessandro não estaria mais vivo. Com certeza. Né? Poderia estar morto já com tanto problema com álcool. E o Cauê teve a sua grande força. Márcia, eu digo assim, eu não consigo nem... Eu não vou te dizer que eu me coloco no teu lugar, porque eu não saberia me colocar no teu lugar, né? Mas Deus sabe que tu é uma guerreira, né? Foi uma mãe dedicada e muito forte. Que não é fácil. Não é fácil tu olhar para trás, tu ter a perda do teu filho e conseguir enxergar que foi a mão de Deus. Então, assim, é só Deus que faz isso com a gente. Trazer esse conforto. Sim. Porque essa dor tu sempre vai levar pra tua vida, né? Pela perda. Sim. Mas tu entende o propósito de Deus. Tu entende por que ele nasceu, por que ele teve que vir desse jeito. Porque Deus te ministrou. Eu lembro que eu falei contigo, eu acho que não fazia 48 horas, né? Aquela vez que tu veio aqui em casa, eu orei contigo. Acho que foi um dia depois, né? Foram alguns dias, eu acho, depois. Eu acho que foi bem na semana ali. E eu fiquei só orando pra Deus. Eu digo, Senhor, o que eu vou... Porque eu digo assim, me dá, né? Me dá uma luz, porque eu não consigo ser tão forte. Assim, lembra que eu tava assim no começo bem, assim, meio temerosa do que eu ia falar, né? Sim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele conforta, ele acalma. É só Deus que faz isso. Então eu tenho que só te dar os parabéns, sabe? Porque com essa força aí só tem que vir de Deus mesmo. Só por Porque Deus. se não fosse Deus, a gente não ia Deus aguentar. que me trouxe o alívio. Eu sabia que o alívio é de ele Deus, não né? estando mais ali com a gente, que ele estava num lugar melhor. Com certeza. Sem choro, sem ranger de dentes. Sem enfermidade. Né? Sem sofrimento. Então, foi isso que E tu vai acalmou meu encontrá-lo coração. ele curado. Um dia. Com certeza. Se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse esse entendimento, eu Com ia estar certeza. sofrendo muito mais, né? E Deus, com a tu viu perda. como Deus é de detalhes? E ao mesmo tempo que ele veio com um propósito para ensinar vocês, nessa caminhada, Deus preparou vocês para a despedida dele. Sim. Agora tô falando, né, se não tivesse Deus. Não, mas era para ser assim. Que nem eu digo, na hora certa, Deus foi lá e resgatou vocês. Sim. Porque senão tu não ia suportar. Não ia. Para te ver como tudo tem um propósito, tudo tá escrito. Que Deus, né, ele sabe de tudo, o nosso propósito, ele é escrito já nós no ventre da nossa mãe. Deus já escreveu a nossa história. Então a tua história não ia ser diferente. Na hora certa, Deus ia vir e ia te chamar. Porque senão tu não ia suportar esse fardo sem a presença de Deus, né? Então é o que eu digo, cada um com seus problemas, mas o que eu fico feliz é de nós descobrirmos esse amor de Deus, que da gente tá perto, ter essa intimidade com Deus e Ele vai nos restaurando, nos transformando, vai nos ensinando a viver sempre na presença dEle. E que tem muitas pessoas, Márcia, também quando tá com a vida toda restaurada, tá bem financeiramente, muitas delas esquecem de Jesus. Sim. Ou não priorizam. Isso também eu acho muito triste, né? Porque é aí que tu tinha que falar mais de Jesus. É verdade. Mostrar mais que não A é da nossa gratidão, força. né? É a gratidão. Todos os dias tem que agradecer, né? Todos os dias eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Primeiro pela minha vida, pela minha saúde, né? Por eu estar viva.
E aí, depois pela família, né? Pela minha profissão, por tudo. E falando sobre propósito, que tu me perguntou, né? Então, eu acredito que, mesmo dentro da minha profissão, dentro do meu dia a dia, o meu propósito é levar o amor de Jesus Amém. para as pessoas, né? O que importa é Trazer, isso. trazer as pessoas a conhecerem Jesus, né? Exatamente. Através do meu trabalho. Sempre tem um versículo no meu vidro, dentro Eu do meu sei que consultório, vocês né? evangelizam bastante Então, lá. as pessoas chegam, elas já querem elas não querem só um atendimento, né? Só fazer uma transformação de saúde, Com de certeza. dentes. Elas querem te ouvir, querem uma palavra de conforto. Às vezes saem de lá chorando ou saem Exatamente. rindo, Tem propósito né? em Tem tudo. propósito em tudo. Em Ah, tudo. isso é lindo. Agora, só para nós fechar esse falando de propósito e chamado, né? E eu gosto muito de falar que nós somos pecadores, né? Desde Adão e Sim. Eva, e Deus sabe disso, nós pecamos, nós erramos, mas Deus conhece nosso coração. Mas quando a gente estiver na glória, que se Deus quiser eu vou estar lá e tu também, é que eu sempre digo que Deus, Ele não vai perguntar das coisas erradas que tu fez, porque a gente vê que é errado, a gente pede perdão e Deus nos perdoa. Sim. A gente muda. Mas Deus, Ele está preocupado do propósito que Ele deu na tua mão, e se tu cumpriu ou não. Sim. Ele está preocupado em ver se o que Ele te pediu, tu cumpriu. É nisso que Ele está preocupado. Então, o que eu digo, eu peço sempre para Deus, assim, ó, para mim fazer tudo o que Ele pede para mim fazer. Para mim não fugir do propósito, não fugir, não questionar, porque não é para nós e não é por nós, é por Ele. Ele nos salva, Ele nos transforma, mas não é por nós. É por causa dele, né? Pra gente pela alcançar, graça, pela né? graça de Deus, pra gente alcançar cada vez mais pessoas. E como eu falei antes, né, aqui no Papo na Fé, a gente também fala um pouquinho sobre empreendedorismo. E agora, só para nós fechar aqui a história, porque poderia ficar a tarde toda falando, né? Mas tem que Sim. pegar um pouquinho de cada assunto. Na tua clínica, vocês também são empreendedores? Sim. Agora, empreendedores de Jesus, porque vocês também evangelizam, vocês verdade. falam de Deus. E também a clínica de vocês, ela está expandindo, né? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Sim, a gente atende em São Leopoldo, aí a gente abriu a clínica em Novo Hamburgo também. Atendemos em São Paulo, uma vez por mês, Vocês pelo vão, menos, né? a gente vai para lá e atende lá. Atendemos também em Curitiba e em Balneário Camboriú. Que legal, né? pode dar o teu contato, falar do Instagram, pessoal. Quem quiser seguir é Saboia Odontologia, Saboia com I. Tem também Saboia Odontologia NH, que é de Novo Hamburgo, que é o meu pessoal, né? Eu não conheço lá ainda. Eu coloco alguma coisa mais minha pessoal nesse Instagram. Pode entrar em contato ali pelo direct, que sou eu mesmo que respondo, é o Alessandro que responde, Ótimo. né? A gente tá sempre conversando com o pessoal. E em paralelo com a clínica, eu e o Alessandro, a gente tem projeto que a gente tem um chamado muito grande para ajudar casais, né? Então, nós somos 25 anos casados, com uma transformação muito grande na nossa tá perdendo vida. por um ano, nós estamos 24. A gente faz 25 agora, em setembro. E então, a gente vai ter cursos e mentorias para casais. Que legal. Né? Casais empreendedores. A gente vai ajudar casais. Quem quiser esse auxílio, pode nos chamar, pode nos contatar. Que a gente tem uma bagagem muito grande de muitos cursos que a gente fez, muitos treinamentos, entre eles treinamentos da DEC, né, também. Casais empreendedores também. Isso. Aí a gente tem esse chamado muito grande com casais, legal. a gente quer ajudar essas pessoas, né. Então tá, pessoal, sigam lá. Quem quiser, entre em contato com eles, vai ser uma bênção. Consultório lá, nós somos, né, pacientes lá da Clínica Saboia, é muito bom. É um serviço de qualidade e de excelência. Queria te agradecer, Márcia, por esse nosso bate-papo. Fiquei muito feliz. Eu também. De nós compartilhar com o público a história de vocês, a tua história, né? Sim. Principalmente. Estou muito feliz e que Deus venha te abençoar cada vez mais, que venha te capacitar, né, para os projetos que estão por vir e que sei que é tudo propósito de Deus e tu vai seguindo de mãos dadas, tu e o Alessandro. Também, né, que Deus caminhando, continue servindo usando Jesus. vocês. Obrigada. Tu, pastora Silene e pastor amém. Fabinho. Obrigada. A gente faz só a vontade de exemplo. Deus, né? Ai, obrigada. Vocês são um exemplo de casais também, que
a gente admira muito. Uma Obrigada. admiração muito grande por Ai, vocês. obrigada, Um adorei. carinho muito grande. Ai, tu sabe que é recíproco, né? A gente não se vê muito, mas quando se vê, né? Pessoal, tá chegando no finalzinho o nosso programa. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Grande beijo.